Já quero acolher você carinhosamente aqui no santuário, você que está acompanhando também no auditório, você que está acompanhando pela TV, pela rádio, pelo aplicativo, pelas mídias sociais da TV Evangelizar. É uma alegria podermos viver mais essa edição das 24 horas de oração na presença de Jesus. Eu sou o Padre Monteiro e eu venho lá da Diocese de Crato, lá no Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, terra de santos e santas. E tenho a alegria de poder estar aqui nessa noite para contribuir com a TV Evangelizar. A gente sempre está a serviço do Reino de Deus, então é sempre uma alegria poder contribuir para que de fato a palavra de Deus possa chegar no coração do povo de Deus. Eu também sou membro consagrado e moderador geral da comunidade Filhos Amados do Céu. Nós trabalhamos com dependência química, com morador de rua. Estamos a serviço também daqueles que têm a necessidade de conhecer a misericórdia de Deus. E não poderia inicialmente falar também, que no dia 24 de outubro desse ano, mais uma serva de Deus brasileira será beatificada, e ela vem lá da nossa diocese, da Diocese de Crato, a beata Benigna Cardoso, serva de Deus Benigna Cardoso, já aprovada para a beatificação, mais uma beata brasileira para interceder por nós. É muita bênção, é muita graça. E eu queria, desde já, iniciar esse momento de oração, convidando você a ficar de pé. 24 horas de oração. Nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para clamar o poder de Deus sobre a nossa vida, pedir de fato que o Senhor venha alcançar a nossa história. Eu sei que você fez um esforço assim grandioso para estar aqui nessa madrugada. Nós estamos numa madrugada, mas estamos aqui na batalha, porque a nossa vida é uma batalha e nós não podemos parar, não podemos de forma nenhuma desistir. Precisamos lutar e estar de pé diante das adversidades que têm se levantado contra a nossa vida. Deus tem sido poderoso em nossa história. E eu queria convidar você a levantar suas mãos para o alto. Você que está em casa também, nesse momento é convidado a orar conosco. Levanta suas duas mãos para o alto. E nós queremos clamar o poder do Senhor. E o Senhor venha nesta hora nos alcançar. Que seja derramado nesse lugar o Espírito de Deus. Esse Espírito que nos foi dado por Jesus. E esse Espírito que tem gerado em nós essa esperança. O Espírito que tem nos sustentado. Fecha teus olhos. E com tuas palavras começa a orar. Começa a levantar nesse lugar um grande clamor de adoração, porque nós estamos na presença do Senhor. Começa a colocar diante dele toda a tua história. Vai trazendo agora diante desse altar, onde o Senhor está exposto, onde o Senhor está conosco. Vai colocando diante dele toda a tua história, tudo aquilo que tu tens vivido, todas as batalhas que você tem passado, as noites escuras que você tem atravessado, o deserto que você tem atravessado. Eu sei que não tem sido fácil, mas o Senhor está conosco. Ele tem nos sustentado, Ele tem andado conosco, e Ele tem sustentado a nossa mão. Ele tem nos carregado nos braços quando nós não temos forças para continuar. Ele tem pegado a nossa mão, Ele tem direcionado o nosso olhar quando tem nos faltado a visão espiritual. Por isso nós clamamos, Senhor, nessa madrugada, sobre a vida de tantos homens e mulheres que estão aqui nesse lugar. Quantos irmãos e irmãs que estão acompanhando em casa, através da TV Evangelizar, através do aplicativo, através das redes sociais, através da rádio Evangelizar. Quantos homens e mulheres são necessitados da tua graça. Nós, Senhor, clamamos o teu poder sobre nós.
Vem trazer-nos a tua força, vem trazer-nos a esperança. Quantos de nós temos perdido essa esperança? Quantos de nós temos sofrido? Quantos de nós temos perdido a direção da nossa história? Por isso, meu irmão, minha irmã, vai agora se colocando diante do Senhor, vai entregando a condução da tua vida. Por mais que hoje esteja difícil, por mais que hoje você tenha vivido lutas intensas que têm prejudicado a tua relação com o Senhor, tem diminuído a tua fé, ou tem produzido aridez espiritual. Você que está aqui no santuário, você que está em casa nos acompanhando, vai pedindo a Jesus agora, vai dizendo: Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito. Jesus, vem trazer-nos a tua moção sobre nós, avivamento ao nosso coração, porque nós temos vivido noites escuras, temos vivido dias tão difíceis, mas nós confiamos na tua graça. Ela tem nos sustentado, ela tem nos levantado. Vai alcançando aqueles que estão no desespero, Senhor, aqueles que estão passando pelo desespero e tem centralizado a dor. Vai clamando, vai cantando, clamando o Espírito de Deus. Solta a tua voz, canta. Sem nenhuma explicação. Isso, canta, 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 igreja. Eu adorarei. Ao Deus da minha vida, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Levanta tua mão para o alto e canta: Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vai pedindo isso, diz para Ele: e enche-me de novo. Clama no Espírito, clama, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Coloca a mão no teu coração e vai deixando o Espírito Santo de Deus ir tocando. Vai permitindo que o Espírito, Ele venha trazer paz aonde há desespero. Ele venha trazer alegria aonde há tristeza, serenidade onde há barulho. Espírito, vai tocando agora em muitos corações aflitos. À medida em que nós íamos cantando, você ia sentindo o mover do Espírito sobre você. Você ia sentindo o Espírito Santo habitar no teu coração. E aquela tristeza já não há mais, porque o Espírito, Ele veio trazer essa alegria ao teu coração. Ele veio trazer essa alegria ao teu coração. À medida em que nós íamos clamando, o Espírito ia pairando sobre nós como em Pentecostes, ia derramando toda a unção, ia trazendo encorajamento. O Senhor, Ele ia derramando sobre nós, e à medida que o Espírito ia sendo derramado, muitos nesse lugar iam sentindo o mover do Espírito. Deixe Ele
Abra seu coração e deixe o Espírito habitar. Abra seu coração e permita que Ele venha trabalhar o que ainda precisa ser trabalhado. Que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. vai orando no Espírito agora, vai soltando a tua voz no Espírito, e vai deixando Ele gerar em você esse canto de cura, esse canto de restauração. Shiri alabai alabarala mandori alabaiere. Vai orando e vai deixando o Espírito ir, curando todo medo. Vai deixando o Espírito ir curando toda ansiedade, toda tristeza e abatimento. Xandalavaiere becandarala yarabaraba. Vem curar meu Ori alavaiere berebe candarala yalala yalabaralabaralaba. Xererere yalalalala yalabari ori acandaralabaya. Erebe candarala yalabaralabarala. Espírito, O Espírito que desce como fogo, em no nosso coração, como em Pentecostes. E agora aplaude bem forte o Senhor. Você pode ir sentando, já acomodando seu coração. Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que madrugada abençoada. E será todo um dia de muita bênção, de muita graça. O Senhor preparou esse lugar para nos acolher. Ele preparou esse lugar para tocar o nosso coração. Ele preparou esse lugar para restaurar-nos através da adoração, através do louvor, mas também através da sua palavra. E eu quero trazer uma palavra do coração de Deus ao seu coração. A nossa meditação desta madrugada é a vitória nas crises de fé. Nós vivemos lutas intensas na vida espiritual. E no tempo moderno, muito mais ainda, nós vivemos num tempo muito corrido, onde nós, por causa do ativismo, vamos nos distanciando do Senhor. Então é importante também a gente trabalhar essa dimensão a partir da palavra de Deus e percebermos o motivo porque tantas vezes nós entramos nessa crise, que podemos chamar também de crises de fé. Nós não temos apenas crises emocionais ou crises de ordem psíquica, nós também enfrentamos crises no campo da fé. E isso é natural também da vida do ser humano. Só o ser humano enfrenta crises. Nós passamos por crises, e crises grandiosas na vida,
mas com a graça de Deus, Ele vai nos dando também a direção. A nossa meditação e a nossa reflexão dessa madrugada é exatamente a partir desse tema: a vitória, nas crises que nós enfrentamos na nossa fé. Todos nós enfrentamos. Se eu perguntar para você que está aqui no santuário, para você que está em casa, você não vai ter dúvidas em dizer que em algum momento da sua vida, você também enfrentou um momento de crise de fé. Ficou com raiva de Deus, se desgostou de alguma coisa, rezou e não conseguiu a graça que você gostaria, e isso foi te distanciando de Deus. Nós passamos por experiências desse tipo. Nós passamos por experiências relacionadas à dimensão da fé, nosso contato e a nossa vivência com o Senhor. E se nós olharmos para a história do povo de Deus, a partir da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar também histórias de homens e mulheres que enfrentaram também crises de fé. Homens e mulheres que tiveram intimidade com Deus, que estavam na missão, profetas, juízes, reis, homens e mulheres que passaram também por situações em relação à fé. Basta, por exemplo, nós lembrarmos do grande profeta Elias, profeta de referência para Israel, profeta do fogo, o homem da intimidade com Deus. Ele também, em um momento da vida, ele teve uma crise de fé, ele teve uma crise de identidade, ele se distanciou e ele desejou não mais seguir a sua missão. Em algum momento, o profeta Elias desejou morrer. Quem também não lembra da história de Jonas? Também profeta, chamado a profetizar em Nínive. E Jonas fugiu porque não quis obedecer à voz de Deus, porque julgava que a missão que Deus havia lhe dado era além das suas capacidades. E tantos outros homens e mulheres, Josafá, Ezequias, homens que passaram por experiências dolorosas, homens que tiveram dificuldades na relação, com Deus, em algum momento da sua história de vida. Então, nós vamos trabalhar na nossa reflexão hoje esse aspecto de como superar as crises de fé. É importante a gente perceber a partir da palavra de Deus. E eu gostaria de meditar sobre isso, fazendo memória de duas figuras do Novo Testamento. E eu queria trazer nessa noite para que você pudesse perceber de que maneira nós também podemos superar as realidades de crise de fé que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida. Eu quero trazer a figura de dois apóstolos de Jesus, de dois discípulos, conhecidos na Sagrada Escritura como discípulos de Emaús. Esses dois homens, eles viveram uma crise existencial e viveram uma crise de fé. Em um momento da história da vida, eles se decepcionaram com Deus. E é importante, meus filhos e filhas, nós entendermos de que maneira ou por que nós temos crises de fé. Não sei se você já se perguntou acerca disso, mas é importante demais que nós nos perguntemos por que nós passamos pelas experiências de crises de fé. E um dado bíblico muito particular é: nós vivemos experiências de crise na fé, porque muitas vezes nós criamos uma ideia errada de Deus. Você entendeu? É importante considerar isso. As nossas crises de fé, elas existem por quê, Padre Monteiro? Por que nós passamos por essa experiência que é tão dolorosa? De ter que passar pela experiência de ausência de Deus. O que é, na verdade, uma crise de fé? É uma ausência de Deus. E quando nós passamos por essa experiência, é dolorosa demais, é doloroso demais passar por uma experiência de ausência.
de não sentir a ação de Deus trabalhar em nossa vida, de não poder contemplar a graça dele que vai se derramando, porque quando nós estamos na experiência da aridez, da crise de fé, na verdade nós não conseguimos sentir a ação de Deus em nossa vida. E é importante considerar o motivo pelo qual isso acontece. É exatamente porque nós criamos uma imagem errada de Deus. Então, olha que interessante. Todas as vezes que nós criamos uma ideia errada de Deus, nós nos frustramos. E a nossa crise de fé, ela é exatamente por isso. Porque nós criamos expectativas, e essas expectativas elas não vão acontecendo, e o que é que vai proceder? Nós vamos nos distanciando de Deus, nós vamos perdendo a intimidade, nós vamos brigando com Deus, nós vamos fechando o coração. Por isso que eu queria trazer nesta madrugada a imagem desses dois discípulos de Jesus, os discípulos de Emaús. Está lá no Evangelho, de Lucas, no capítulo 24. Depois da morte de Jesus, 2 de seus discípulos estavam voltando para Emaús. Estavam saindo de Jerusalém e eles estavam voltando. Esse retorno para Emaús simbolizava a desistência desses 2 discípulos, porque eles ficaram completamente decepcionados, eles ficaram frustrados com Jesus, eles ficaram completamente arrasados pelas experiências vividas, com Jesus, e eles criaram uma expectativa em relação a Jesus, e essa expectativa, ela foi frustrada. Que expectativas eles criaram acerca de Jesus? Eles não aceitaram que Jesus morresse na cruz. Eles queriam um Messias que fosse poderoso, um Messias que sentasse no trono, um Messias que o libertasse estruturalmente, mas Jesus tinha algo muito maior para eles. Não era uma libertação estrutural, era uma libertação interior, era uma libertação que nascia de dentro do coração desses homens. E eles não entenderam, então eles criaram uma expectativa, e essa expectativa os frustrou completamente. Você entende a importância da nossa relação com o Senhor ser uma relação verdadeira, ser uma relação coerente e uma relação sincera? A gente vai entendendo a importância da gente conhecer o Senhor de fato e entender o que Ele representa para nós, o que nos ajuda a superar as nossas realidades de crises de fé é reconhecer quem é o Senhor. Jesus não é apenas um realizador dos nossos sonhos, e é por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós vamos nos frustrando na vida, porque nós limitamos Jesus, nós limitamos a ação, nós queremos que Ele haja em nossa vida da forma como nós queremos, do jeito que nós queremos, da maneira e na hora que nós desejamos. É como se nós manipulássemos ou tivéssemos o poder sobre Jesus. É como se fôssemos nós que determinasse de que maneira Ele tem que agir em nossa vida. A nossa frustração muitas vezes e a nossa decepção é exatamente por isso. É exatamente porque nós criamos falsas expectativas, falsas imagens relacionadas a Jesus. E foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Exatamente o que aconteceu com esses 2 homens. Eles estavam desistindo porque eles se frustraram com Jesus. E olha que interessante, estão voltando para Emaús, estão desistindo da missão, estão desistindo da vida, estão desistindo de Jesus. Quantas vezes isso também tem acontecido conosco? Quantas vezes nós também temos passado por essa mesma experiência?
temos nos decepcionado com alguma realidade espiritual, temos nos decepcionado com a igreja, temos nos decepcionado com pessoas, e nós acabamos que nos distanciando do Senhor, nos distanciando da nossa relação de intimidade com Ele. E quando nós nos afastamos, nós vamos criando essas ausências, e aí nós entramos num processo de aridez espiritual. Eles estavam voltando, e no caminho eles estavam abatidos, eles estavam tristes, eles estavam desanimados. A palavra diz que eles estavam voltando no primeiro dia, era domingo, era o dia da ressurreição, era o dia importante. Jesus naquele dia tinha ressuscitado, e os discípulos de Emaús estavam voltando apenas com uma informação de que Jesus havia crucificado. Eles não tinham a informação da ressurreição, porque eles não perseveraram, eles não permaneceram na fidelidade, eles não permaneceram unidos como o Senhor havia pedido, para que eles não se distanciassem, porque eles corriam o perigo dessa ausência. E Jesus vai encontrar os discípulos no caminho, Ele vai caminhar com aqueles homens. Olha que coisa interessante, meus irmãos, e coisa esplêndida é a gente entender que o Senhor nos ama incondicionalmente, e Ele caminha conosco, e Ele não desiste, mesmo quando nós estamos vivendo as nossas dores, mesmo quando nós estamos passando pelas experiências mais difíceis da nossa vida. Jesus não abandonou os discípulos de Emaús, pelo contrário, Jesus se aproximou e caminhou com ele. Jesus está falando ao teu coração nessa madrugada. Talvez você esteja se sentindo sozinho, perdido, abandonado. Talvez você se sinta tão distante do Senhor que não consegue aproximar-se dele. Mas meu irmão, minha irmã, não é nós que nos aproximamos, é Ele. É Ele que toma a decisão de aproximar-se de nós. O amor de Jesus por cada um de nós é incondicional, e você precisa saber disso. Eu preciso saber do amor grandioso que Ele tem por mim, e que Ele carrega, né, por mim. Jesus caminha nas adversidades da nossa vida, na nossa aridez, mesmo quando nós cortamos relação com Ele. Mesmo quando nós tomamos a decisão de dizer: Senhor, eu não quero mais caminhar contigo, Senhor, eu não quero mais viver contigo, não dá mais para mim, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais motivação, eu perdi o sentido da minha relação contigo. Ele não nos deixa de amar, mas Ele caminha conosco. Meu irmão, olha que interessante. Quando nós criamos imagens erradas de Jesus, nós corremos três perigos. Três perigos nós corremos quando nós criamos uma ideia errada de Jesus. O primeiro perigo que nós corremos é mudar o caminho, mudar a rota. É um perigo que nós corremos quando nos distanciamos de Jesus. Foi esse perigo que os discípulos de Emaús correram. Eles criaram uma expectativa, eles se frustraram, e o que foi que eles fizeram? Eles mudaram o caminho, eles se distanciaram de Jerusalém. Jerusalém é a expressão do encontro, Jerusalém é a expressão da unidade, Jerusalém é a expressão da fé, da coragem, da ousadia. Mas eles se distanciaram de tudo isso. Eles foram para Emaús. Emaús é o símbolo da desistência, é o símbolo do desânimo. Emaús é o símbolo da não resistência. E eles estavam desistindo de tudo aquilo que eles apostaram. Nós corremos um grande perigo quando nós criamos uma imagem errada de Jesus. Nós corremos o risco de nos distanciar. Corremos o risco de mudar o caminho, deixar de caminhar segundo a vontade dEle,
para caminhar segundo a nossa própria vontade, fazer o nosso próprio caminho. Nós corremos um risco e um perigo grandioso de morrer espiritualmente quando nós não deixamos a nossa vida na condução do Senhor, quando nós não entregamos a nossa vida e queremos caminhar de qualquer jeito, sem a condução, sem a direção do Senhor. Os discípulos de Emaús decidiram voltar para Emaús e não permanecer em Jerusalém. O primeiro perigo que nós corremos é mudar o caminho, mudar a rota, nos distanciar da graça de Deus. Esse é o perigo primeiro que nós corremos. Depois, meus irmãos, nós corremos um segundo perigo. Que perigo é esse? A incapacidade de reconhecer quem é Jesus, de perceber a maneira que Ele trabalha em nossa vida, de reconhecer o jeito como Ele vai entrando em nossa vida. Jesus começa a caminhar com os discípulos de Emaús. Ele se aproxima dos discípulos e Ele começa a perguntar o que eles estão conversando. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando no caminho? O que vocês estão refletindo? E eles dizem: tu por acaso és o único em Jerusalém que não sabe do que aconteceu? Eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus porque eles estavam cegos, eles estavam fora da direção. E é o segundo perigo que nós corremos numa crise de fé, é o não reconhecimento da ação de Deus em nossa vida, porque Ele age de diversas formas, Ele vem ao nosso encontro de várias maneiras, e se nós não estivermos na unidade, se nós não estivermos na graça, se nós não estivermos caminhando com Ele, nós não vamos perceber, nós não vamos entender que é o Senhor. Se o primeiro perigo é mudar a rota, o segundo perigo é não reconhecê-lo. Porque o homem, quando se distancia de Deus, ele literalmente fica cego. Ele não enxerga, ele tem olhos, mas eles não conseguem ver. E um terceiro perigo é o abatimento, é a tristeza. Jesus começa a conversar com eles e eles estão tristes e eles estão abatidos. São três perigos no campo da crise de fé que nós vivemos. Se nós não tivermos o cuidado, nós vamos entrando nisso facilmente. Nessa madrugada, o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração e dizer exatamente isso: é preciso confiar em todas as circunstâncias. É preciso que nós confiemos inteiramente no Senhor, seja quais forem as situações que nós estivermos passando, seja quais forem as provas que nós estivermos atravessando. O entendimento de que sozinhos nós não conseguimos. Não se atreva a querer caminhar sozinho. Não queira caminhar sozinho, porque nós não chegamos a lugar nenhum. Caminhar sozinho é a certeza de que nós não vamos atingir a meta pela qual o Senhor desejou para nós. Então esse grande esforço nas nossas lutas, nas nossas batalhas, para permanecer com o Senhor em todas as circunstâncias, mesmo até quando nós estivermos na aridez, mas o entendimento de eu preciso permanecer. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos por um momento, diga para você isso, diga para o seu interior isso: eu preciso permanecer no Senhor, mesmo que eu esteja vivendo dores, mesmo que eu esteja vivendo lutas interiores. Você que está nos acompanhando em casa, diga isso para você mesmo: eu preciso permanecer no Senhor. Mesmo que as lutas sejam fortes, mesmo que as batalhas sejam grandiosas, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, mesmo que todas as pessoas tenham te abandonado, mesmo que até mesmo tua família tenha desistido de você,
mas você precisa permanecer no Senhor. Diga isso com toda a ênfase: Senhor, dai-me a graça de permanecer contigo. Não me deixa, Senhor, seguir o caminho sozinho. Eu não quero seguir sozinho, mas eu quero seguir moldado pela tua graça. Eu quero seguir moldado pela tua bênção. Nós não chegamos a lugar nenhum sem a bênção de Deus. Os discípulos de Emaús estão caminhando e eles estão vivendo o pior momento da vida deles. Eles estão caminhando, mas eles estão entristecidos, eles estão abatidos, e Jesus está lá para curar todo abatimento. Nós nunca podemos esquecer de que Ele caminha conosco. Ele nos pega pela mão, Ele nos carrega no colo, mas sozinhos Ele não nos deixa, Ele não nos abandona no caminho. Talvez hoje seja você, discípulo de Emaús, que esteja vivendo essa aridez profunda. Talvez você que está aqui no santuário, ou você que está em casa nos acompanhando, está vivendo uma luta intensa, uma luta interior para permanecer, mas você ainda está no caminho do Senhor. E o Senhor está te dando a graça nessa madrugada de dizer ao teu coração: não desista, não saia da presença do Senhor, não desista da graça que Ele tem para você, não desista dos sonhos que Ele tem para você, meu irmão, minha irmã. Não desista por causa das dificuldades, não desista por causa dos conflitos, não desista porque as coisas não deram certo, não desista porque ainda não aconteceu. Se não aconteceu, não significa dizer que não vai acontecer. Se não deu certo ainda, não significa que não vai dar certo. Existe um tempo para tudo, e à medida em que nós vamos nos entregando e confiando no Senhor, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos guiando e Ele vai nos direcionando. Se distancie desses 3 perigos que o Senhor está nos dando a graça de meditar nessa madrugada de domingo. Os discípulos de Emaús estavam voltando, era domingo, era dia do Senhor, era um dia importante, era um dia em que Jerusalém tinha se tornado centro do universo, porque naquele dia a redenção tinha acontecido de uma forma plena, e foi exatamente naquele dia da ressurreição do Senhor que os discípulos de Emaús se distanciaram de lá. Não queira se distanciar do Senhor, não se distancie da graça que Ele te concede, de poder estar aqui nessa madrugada, de poder insistir nas lutas. Está difícil, Padre, eu sei que está difícil, mas o Senhor está conosco. Eu tenho vivido desertos muito intensos, mas o Senhor está contigo. O Senhor não desistiu da tua história, o Senhor não desistiu da tua família, o Senhor não desistiu da tua casa, o Senhor não desistiu do teu projeto, o Senhor não desistiu da tua consagração, o Senhor não desistiu do teu sacerdócio, o Senhor não desistiu da tua vida em comunidade. Ele caminha conosco, e poderosamente nós nos apropriamos dessa graça. 3 perigos que nós devemos nos distanciar, mas existem também 3 graças especiais. 3 graças especiais que nos ajudam a sair das nossas crises de fé. Se porventura você que está aqui no santuário, você que está nos acompanhando no auditório, você que está nos acompanhando em casa, pela TV, pelo aplicativo, pelas redes sociais, está passando por uma crise de fé, eu quero dizer que tem 3 graças especiais para superar as nossas crises de fé. Se tem 3 perigos que nos levam à crise de fé, existem também 3 graças, 3 caminhos que nos ajudam a não entrar numa crise de fé.
O primeiro elemento, a primeira graça que o Senhor nos concede para que a gente não entre numa crise de fé, é exatamente ter o coração aberto para acolher o Senhor que se aproxima. Ter o coração sincero de reconhecer a sua graça em nós. Primeiro caminho para a gente não entrar numa crise de fé é nos aproximar do Senhor através da sua palavra. Olha que interessante, meus irmãos, olha que poderoso é isso. Quando Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús, ele começa a falar da Sagrada Escritura para os discípulos de Emaús. Ele começa a traduzir agora de uma maneira muito clara a palavra de Deus para aqueles dois homens que estavam abatidos. O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de não nos permitir entrar numa crise de fé. Sabe o que aconteceu com aqueles homens quando Jesus começou a pregar a palavra para eles? O coração deles começou a arder. Eles começaram a sentir de novo a esperança. Algo estava acontecendo na interioridade daqueles homens. Algo estava sendo modificado à medida que aquele homem ia conversando com eles no caminho. Para nós não entrarmos numa crise de fé, é essencial que nós nos aproximemos da palavra, que nós escutemos a palavra, que nós deixemos que ela tenha lugar em nosso coração. Jesus trouxe a palavra ao coração daqueles homens, e à medida em que eles iam ouvindo a palavra, o coração deles iam se preenchendo. Aquele vazio não existia mais, aquela dor não existia mais, aquele sentimento de derrota não existia mais, aquele sentimento de fracasso não existia mais. Olha que pérola preciosa o Senhor está nos dando nessa madrugada. Você quer sair da crise de fé que você está vivendo? Você quer curar essa aridez que você tem passado, esse deserto que você tem atravessado? Eu queria dizer que um dos caminhos é aproximar-se da palavra de Deus. É a nossa relação com o Senhor através da palavra. Primeiro passo para não entrar numa crise de fé, mas também o primeiro passo para sair da crise de fé. Volta a ter contato com a palavra. Volta a ter relação com o Senhor através da palavra. E você vai sentir a mesma coisa que os discípulos de Emaús sentiram naquele dia. O coração voltou a arder, a esperança renasceu no coração daqueles homens, e eles voltaram a sonhar o projeto de salvação. Tem um segundo passo para sairmos da crise de fé ou não entrarmos na crise de fé. É vida de comunhão com o Senhor, é vida eucarística. Olha que bonito, quando Jesus prega a palavra para eles, Jesus faz um gesto de que vai embora, já cumpriu sua missão, e aí eles chamam Jesus para fica conosco. Jesus entra, sentam com eles naquela mesa, Jesus toma o pão, Jesus abençoa o pão e dá para eles comerem. Meus irmãos, como isso é transformador. Vida eucarística, vida de comunhão. Nós precisamos voltar à comunhão com o Senhor. Nós precisamos permitir que a Eucaristia encontre morada dentro de nós. Quando eles receberam o pão abençoado, quando eles comungaram do Senhor naquele lugar, Jesus desapareceu da frente deles dois. Jesus sumiu. E se nós perguntássemos, Jesus foi para onde?
Jesus foi habitar dentro do coração daqueles homens. Jesus agora está fazendo morada dentro dele. É isso que acontece quando nós temos vida eucarística, quando nós temos vida de comunhão com o Senhor. Se você estava distante da mesa da Eucaristia, que deixou de comungar por inúmeras situações, o Senhor nessa madrugada está fazendo um convite muito especial para você que está aqui, para você que está em casa. Volta a ter comunhão com o Senhor, volta a ter vida eucarística, busca a confissão, faz uma boa confissão, mas não fica mais preso na tua dor, não fica mais preso no teu desespero, não fica mais preso na tua solidão, sozinho, trancado na tua dor. Não tem algo que o Senhor quer nos dar. Ele quer partilhar do pão conosco. Ele quer se dar em alimento para cada um de nós. Quer sair da crise de fé? Volta a ter vida eucarística. Volta para a mesa da comunhão, meu irmão. Você não sabe o que você está perdendo, a preciosidade que é a vida eucarística, termos comunhão com o Senhor. Segundo caminho, segundo passo, para sairmos ou não entrar numa crise de fé. E tem um terceiro passo que também é importantíssimo, é ter a coragem de não continuar o caminho da desistência. Agora é a coragem de voltar para Jerusalém. É o que vai acontecer com os discípulos de Emaús. Depois que eles foram alimentados pela palavra, depois que eles receberam a Eucaristia, o que aconteceu? Eles não tiveram mais motivos para desistir. Você está entendendo o que é que vai te fazer não desistir? O que é que vai nos ajudar a continuar perseverante, a não abandonar o barco, a não pular do barco, a não sair do caminho? Vida na palavra, vida de Eucaristia, vai te dar as credenciais que você precisa para você perseverar, para você resistir. Sem esse alimento da palavra, sem o alimento da Eucaristia, nós não temos força. Sinceramente, meus irmãos, nós não temos forças. Nós não temos forças para continuar, porque quando as crises existenciais vierem, nós não teremos a fé para nos sustentar. Nós não teremos a espiritualidade para nos sustentar. Nós precisamos estar de pé quando as ventanias soprarem contra a nossa vida. Então, caminho com a palavra, proximidade com a palavra de Deus, vida de oração com a palavra é imprescindível. E depois, relação com o Senhor na Eucaristia, vida de comunhão. É isso, meu irmão, que vai te dar coragem para você não desistir da sua família, para você não desistir do seu matrimônio, para você não desistir da sua missão na igreja, para você não desistir dos teus projetos, para você não desistir de alguém que é uma pedra de tropeço na tua vida, de alguém que precisa muito, mas você não tem mais força para conduzir essa pessoa. Se nós estivermos na palavra, se nós estivermos na Eucaristia, não vai nos faltar a resistência de Deus, não vai nos faltar a força do alto. Os discípulos de Emaús, quando receberam Jesus, eles não tiveram mais motivos para continuar o caminho de Emaús. E o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, porque o lugar deles não era Emaús, o lugar deles era Jerusalém. Qual é o meu lugar? Qual é o teu lugar? É Jerusalém. É o lugar do encontro, é o lugar da perseverança, é o lugar da graça, é o lugar da vitória. Jerusalém é o lugar da vitória, é o meu lugar e é o teu lugar. O Senhor está conosco e Ele não desistiu da nossa história. O Senhor está contigo
e Ele não desistiu da tua causa. A prova maior é que você está aqui nessa madrugada. Você poderia estar no seu quarto, deitado na sua cama, debaixo do seu cobertor, nesse frio danado que está fazendo aqui em Curitiba. Mas onde é que você está? Na presença de Jesus. Olha a tua escolha, olha a tua decisão, olha o teu propósito. E o que você acha que vai acontecer através desse grande esforço que você faz de estar aqui nessa madrugada? Bênção de Deus na tua vida, meu irmão. Bênção de Deus na tua vida, minha irmã. Não fique pensando que o Senhor se esqueceu de você. Quanta bênção, quanta graça Ele vai derramar nesse dia todo de adoração. Quantos milagres o Senhor vai realizar nessa 17ª edição das 24 horas de oração na presença de Jesus. Quantas pessoas vão sair desse domingo completamente transformados, completamente libertos pela palavra, pela oração, pela adoração. O Senhor já está fazendo muito em nosso coração. Ele já está fazendo muito na tua história. Ele está tocando em realidades da tua vida que até então você não tinha coragem de tocar. O Senhor está devolvendo a visão. Ele está abrindo os teus olhos para você entender que você precisa resistir. Padre, eu estava pensando em desistir. Eu não encontrava mais forças para continuar. Eu não tenho mais resistência, eu não tenho mais ânimo, eu estou fragilizado, eu estou cansado, eu não tenho mais disposição para continuar. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Não fique pensando que é com tua força, com tua capacidade, com tua inteligência ou com a iluminação intelectiva. Não. Nós resistimos por causa da graça de Deus. É por causa da bênção que Ele tem derramado. Sozinhos nós não somos capazes, e é ilusão querer alimentar isso. Sozinho eu não sou capaz, sozinho você não é capaz. Mas se nós estivermos com o Senhor, Ele nos vai dar resistência, Ele vai nos dar coragem, Ele vai nos dar direção para a nossa vida. Ele vai nos dar condição para a gente resistir todas as adversidades que nós estamos enfrentando na vida. Você está passando pela prova, está passando pela batalha, está atravessando desertos, está vivendo uma aridez espiritual, tudo se tornou escuro para a tua vida, nada aconteceu de bom, teu projeto fracassou, as coisas que você projetou não aconteceu. É isso que você está vivendo. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo assim, você tem todos os motivos do mundo para continuar. Você tem todos os motivos, porque você tem o Espírito de Deus. Você tem o Senhor que se dispõe a caminhar conosco. E é Ele, e por meio dEle, que nós vamos encontrar a direção para a nossa vida. Nada está perdido. Nada está determinado. A última palavra não pode ser uma palavra de morte e uma palavra de dor. Não pode ser a última palavra a dor, nem a tristeza, nem o abatimento. Meu irmão, isso não é a última palavra. Os discípulos de Emaús, enquanto estavam trancados na palavra morte, na dor, na tristeza e no abatimento, eles não conseguiram entender que tudo isso era preciso acontecer. Quando nós estamos fechados na nossa dor, quando nós trancamos no problema, centralizamos a nossa história nos nossos limites, nós não conseguimos as vitórias que o Senhor deseja que aconteçam na nossa vida. E eu preciso atualizar as mensagens de Deus no meu coração. Qual era a última palavra que estava no coração dos discípulos de Emaús? Jesus morreu.
Qual era a última palavra que existia no coração daqueles homens? Jesus foi pregado na cruz. Ele não é o Messias, ele não é Deus, porque Deus não morre, Deus não passa por esse sofrimento que ele passou. Nós estamos decepcionados com ele. Era isso que estava no coração daqueles homens. Por isso que eles estavam entrando numa crise de fé. Por isso que eles estavam vivendo uma aridez intensa, porque eles estavam apregoados em palavras que já não tinham mais sentidos para eles. Será que não é isso que tem acontecido com você? Será que você não tem ficado apenas com a palavra dor? Será que você não tem atualizado todos os dias apenas o sofrimento? Será que você não está trancado no luto? Será que você não está preso aos teus limites? Mas o Senhor tem uma outra palavra, e Ele foi no caminho de Emaús para dizer aos discípulos que Ele tinha uma palavra nova. Ele quis atualizar o coração daqueles homens. Jesus foi dizer: eu ressuscitei. A última palavra eu quero dizer para você nessa madrugada. A última palavra não é a morte, a última palavra não é a dor, a última palavra não é o sofrimento, a última palavra é ressurreição. Essa é a última palavra, meu irmão. E quando nós começarmos a trabalhar isso dentro de nós, nós vamos sair das correntes dos medos que nós estamos. Nós vamos sair do quarto escuro que nós nos trancamos. Nós vamos sair dos nossos limites. Se nós começarmos a entender a grandeza da ação de Deus na nossa vida, nós não vamos encontrar outro sentido senão: eu preciso apostar a minha vida no Senhor. Eu preciso colocar a minha vida no Senhor. Quem está passando por lutas aqui no santuário, levante a mão. Quem está passando por uma prova assim difícil, que você julga ser impossível, levante a mão. É para você nessa madrugada essa palavra. O Senhor está contigo, e a última palavra que Ele traz é: eu ressuscitei, e você também vai ressuscitar. Você vai sair desse caminho de Emaús. Palavra profética para você nessa madrugada. Palavra de profecia. O Senhor diz: eu vou tirar você do caminho de Emaús, e eu vou trazer você de volta para onde? Para Jerusalém. Palavra profética do Senhor para a tua história. Eu vou tirar você da dor, eu vou tirar você do sofrimento, eu vou tirar você do desespero, eu vou te colocar no lugar da graça. Eu vou te conduzir ao lugar de onde você nunca devia ter saído, mas eu vou te trazer de volta. Eu vou honrar a tua vida. Hoje eu estou pegando na tua mão, e eu estou indo naquele caminho da tristeza, eu estou indo naquele caminho da desolação, eu estou indo naquele caminho do fracasso, eu estou indo naquele caminho da dor, e eu estou segurando a sua mão, e eu vou te trazer de volta para Jerusalém. Fica de pé e levanta tuas mãos para o alto. Isso, canta isso. Filho querido, se apropria dessa graça. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho querido, filho querido, eu te levantarei. Solta a tua voz e canta. Essa é uma profecia. Solta a voz, santuário. Filho querido, canta mais uma vez isso. Eu te levantarei.
levantarei. Eu te levantarei. Filho querido, coloca a mão no teu coração e escuta isso. O Senhor está segurando na tua mão e Ele está te puxando. Ele puxa com muita força, sim, porque você está tão fragilizada que você não tem forças nem sequer para empurrar os pés, segurando na mão do Senhor para se levantar. Mas Ele está pegando na tua mão, está puxando, e Ele está te colocando de pé, e Ele está te trazendo de volta. O Senhor vai tocando agora. O Senhor vai tocando em pessoas aqui no santuário, pessoas que estão em casa acompanhando nessa madrugada, de joelhos, chorando diante de Jesus, pedindo ao Senhor: vem, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais essa dor que eu estou vivendo, eu não suporto mais, Senhor, está difícil demais, eu não tenho mais forças. E o Senhor está tocando agora em pessoas que tentaram suicídio. Olha para Jesus, contempla o Senhor nesse momento, olha para Ele no Santíssimo Sacramento. Tuas forças te atrairei, Eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei. eu te darei novas vestes, filho amado. E vai deixando Ele te tomar pela mão, vai deixando Ele te tocar, vai deixando Ele colocar a mão na tua ferida, na tua dor, no teu sofrimento. Deixa Ele te levantar. Filho querido, Deixa o Senhor te colocar de pé. eu te levantarei, Eu te levantarei. eu te levantarei, filho amado, filho querido. Pessoas que estão orando agora, colocando diante do Senhor a causa do seu relacionamento conjugal. Que batalha você tem vivido, que luta, e quantas vezes você chegou diante de Jesus com lágrima nos olhos, dizendo para Ele: Senhor, eu não suporto mais. É uma estrutura muito dura essa que eu estou vivendo. E o Senhor vai dizendo para você nessa madrugada: eu não desisti de você, e eu te derramo agora toda a unção de forças, porque eu farei da tua e na tua família um sinal de restauração. O Senhor traz ao meu coração uma mulher que está colocando agora diante de Jesus o seu filho, que está no vício das drogas, em estado assim gravíssimo, e toda a tua família foi adoecendo por causa disso. E você traz esse filho, você nem sabe onde ele está nesse momento, não sabe se ele está em casa, se ele está na rua, se ele está na cidade que você mora, mas você traz ele agora e coloca diante de Jesus,
E Jesus segura, e Jesus traz nos braços esse filho, e ele diz para você, mãe, que essa é uma causa vitoriosa. Vitoriosa. Vai orando na presença de Jesus. Ora, clama. Ele é o Senhor. Ele pode tudo. Ele realiza tudo ao nosso favor. Por isso nós clamamos. Nós reconhecemos a grandeza do teu amor. Filho, filha, Jesus te ama poderosamente. O Senhor vai tocando em cada realidade de dor. O Senhor vai ao encontro de cada homem, cada mulher fragilizada, cada coração ferido. Senhor vai tocando, o Senhor vai colocando a mão agora em pessoas que trazem enfermidades físicas, pessoas que estão lutando contra o câncer, mulheres lutando contra o câncer de mama, numa batalha assim incansável. E Jesus hoje vem refazer as tuas forças. Ele vem renovar as tuas forças. Jesus vem. Toca no Senhor, porque sem ti nada podemos. Sem ti nada podemos. Vem, Senhor Jesus. Vem restaurar-nos. Deus quer te levantar. É desejo dele. Deus quer te levantar, filho amado, filho querido, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho amado. O Senhor vai entrando em nossas famílias. Não tem sido fácil, Jesus. As lutas que têm se levantado lá em casa, coloca diante dele. As batalhas que têm se levantado lá dentro da tua casa para destruir tua família, para atrapalhar o processo de crescimento da tua família. As situações que foram acontecendo lá dentro, para que a sua família fosse se distanciando do Senhor. O Senhor traz ao meu coração, e Ele está tocando nesse momento, uma família que por algum acontecimento, uma desavença na vida de comunidade, se distanciou da igreja, ficou revoltada e foi se distanciando, mas você foi percebendo que o inimigo foi entrando e foi criando situações que antes não existiam. O Senhor nesta madrugada está dizendo: eu pego na tua mão e eu te trago de volta para Jerusalém. Eu te trago de volta para o meu coração. Eu te trago de volta para o meu altar. Senhor, o que seríamos se a tua graça e o teu amor não nos sustentasse? Aonde nós estaríamos se a tua graça não estivesse conosco? Jesus, aonde eu estaria agora se a tua misericórdia não viesse ao meu coração?
onde eu poderia estar, Senhor, se a tua graça não tivesse me alcançado. Por isso, pega, Senhor, e sustenta a mão daqueles que estão por um fio, estão desistindo, não só de caminhar contigo, mas desistindo da vida. Quantas pessoas nesta hora estão sendo alcançadas pela tua graça? Pessoas que estão em tantos lugares, que estão sendo tocados por esse momento de adoração. Mulheres que estão sendo tocadas, homens que estão sendo tocados, filhos que estão sendo tocados, porque a tua graça nos sustenta, e o teu amor tem nos levantado, como nós cantávamos nessa canção. Por isso eu quero convidar você a estender as duas mãos para Jesus, e nós vamos cantar mais uma vez essa canção, deixando que ela, penetrando o nosso coração, possa ser de fato uma profecia em nossa vida. Solta a tua voz e canta com unção. Eu te levantarei. Vai se entregando agora, filho amado, filho querido. filho querido. Canta, santuário. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, Filho querido. filho querido. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Canta, povo de Deus. Eu te levantarei, Amado, filho querido. filho querido. Sobe sua voz. Eu te levantarei. Eu te levantarei, Jesus. Te levantarei. Seja a boca de Deus. Shirialabarirei. Filho querido. Orialamandaralaiaralai. Levantarei. Vai levantando, Senhor. Te levantarei. Vai tirando-nos do medo. Amado. Vai quebrando todas as correntes do medo. Vai nos tirando da ansiedade, da depressão. Vai tirando desse lugar escuro onde nós estamos, desse caminho sem perspectivas. O Senhor traz ao meu coração uma pessoa que traz isso bem forte. Eu estou caminhando sem expectativas nenhuma, sem objetivo nenhum, sem sentido nenhum. E quando você cantava dizendo, clamando o poderio do Senhor para que viesse te levantar, o Senhor foi pegando na tua mão
e você foi sentindo que esse sentimento, ele foi desaparecendo do seu coração. Ele nos levanta, Ele tem nos curado, Ele tem nos restaurado, porque a sua graça, ela é real. Nós estamos diante daquele que é. Nós estamos diante do Senhor das misericórdias, daquele que tem nos alcançado, Jesus. Como nós somos gratos, porque a tua misericórdia tem chegado ao nosso coração. Repita comigo: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Adoro. Adoro. E vos amo. E vos amo. E peço perdão. E peço perdão. Pelos que não creem. Pelos que não creem. Pelos que não adoram. Pelos que não adoram. Pelos que não vos amam. Pelos que não vos amam. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Adoro. Adoro. E vos amo. E vos amo. E peço perdão. E peço perdão. Pelos que não creem. Pelos que não creem. Pelos que não adoram. Pelos que não adoram. Pelos que não vos amam. Pelos que não vos amam. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E agora você vai aplaudir bem forte a Jesus. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva!